Muito bem. Saudações, povo Blue. Bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Cristiano por aqui. Tá certo, o Chelsea vai jogar amanhã, mas hoje não é resenha pré-jogo. Hoje nós vamos fazer uma resenha ano do Império de Roman Abramovich. O cara que chegou ao Chelsea em 2003 e saiu notícias aí, uma própria comunicado dele oficial, de que ele vai colocar o clube à venda, tudo devido a esse desenrolar aí, dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Já vai chegar aqui o Gladson e também o Lucas Bigode já está aí, ele vai entrar aqui. Já vai chegar o Gladson para a gente desenvolver e vamos contar umas histórias. Nós fomos testemunhas, né, da chegada e do crescimento do Chelsea nesses 19 anos. O Gladson acabou de chegar aqui, já vai entrar todo mundo. E eu só quero pedir o de sempre, aquele apoio nas redes sociais para a galera que vai chegar aqui. Instagram, Twitter, Facebook, principalmente o canal do YouTube Chelsea Fan BH 1905, tudo Chelsea Fan BH. E vamos seguir aí, dar o apoio para o Lucas Bigode, o Gladson Rafa Nascimento aqui e o Albion Pub também. Agora os demais, Vovô Blogueiro, Resenha dos Blues, botam a turma toda. A turma já vai chegar aqui e vamos iniciar o papo com o Gladson e com o Lucas Bigode. Só chegar o Lucas e já vai chegar também o Gladson. E vamos desenvolver a resenha. O que vai dar? Buenas! Saudações, povo Blue! Vamos ajeitar aqui para a cabeça e vamos desenvolver, vamos falar aí de 19 anos do Império, né? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, boa noite, Gladson, Cris, todos aí. Momento triste aí, né, para todos os torcedores, mas vamos tocar o barco, né? Tá pronto para contar umas histórias de que você é testemunha aos 19 anos? Conquistas, algumas decepções, alguns fatos aí, e o desenrolar de 9 dias, em 9 dias de uma superpotência do futebol foi colocada à venda. Salve, Cris! Salve, Cris! Salve, Lucas! Como é que você tá, meu camarada? Salve a galera que vai chegar por aí para acompanhar com a gente, o pessoal que vai assistir depois. Cara, passou rápido, hein? E como você falou, né, cara, testemunha ocular de tudo que aconteceu. Vamos conversar bastante sobre isso, mas já vou corrigir o Lucas. Eu não tô triste, não. Boa noite, camisas ao mundo. Gladys. Eu também não, eu entendo, tá? Eu só não esperava. Eu não esperava essa notícia de que assim, a administração mudaria. Só que é o seguinte, tanto que eu coloquei aqui no título, Império de Roman, 2003, 2022, interrogação, porque mesmo com notícias que estão surgindo, não está garantido que em 2022 vai sair negócio, pode ser 23, não sei, vamos desenvolver. Aí, olha só, eu queria, para começar, já que estamos aí 9 dias num período de guerra que a gente está acompanhando pela televisão, é uma coisa muito estranha isso, cara. Eu acompanhei, tem algumas guerras aqui na lembrança, aí podem falar também, o Gladson também, que gosta do assunto. Guerra do Iraque, 1990-91, tá? Aí, uma que eu acho que aí o Lucas deve ter pegado também, que foi uma bravíssima, a dos Balcãs, né, que teve a dissolução da Iugoslávia, né? Slobodan Milosevic, condenado, preso em Haia, morreu lá. Facínora. A gente aí que está acostumado a ouvir notícias apenas de guerra civil em países da África, né? Aí a gente não sabe como é que estão essas guerras civis no leste europeu, né? Muita coisa acontece. E aí, assim, era difícil, a gente não queria acreditar. Mas o presidente russo se metendo
armamento e soldado na fronteira com a Ucrânia e demorando. Não vai ter invasão. E numa madrugada teve. 9 dias hoje e espirrou em todo mundo. E eu não sei se foi azar, o que vai acontecer. Espirrou num dos maiores clubes do mundo, na potência que a gente gosta tanto. E coincidiu de ele ter um cara diretamente ligado à história, né, da União Soviética lá atrás. E agora essa apreensão da torcida aí. E Gladson, vamos desenvolver essas histórias. Eu, como testemunha lá do Iraque pela TV, agora nós estamos assistindo todo dia bomba e míssil na Ucrânia, um dos países mais desenvolvidos pós-União Soviética, né? Exatamente, Cris. E é importante você dar esse gancho, cara, pra gente, porque às vezes a gente não se dá conta que o nosso público fanbase aqui no Brasil talvez não tenha essa noção mínima, né, de como o Roman tem essa ligação e essa correlação com tudo isso que está acontecendo, né? Muito se falou esses dias que talvez ele tivesse ido até a Ucrânia negociar, que o Putin chamou ele, né, mas não foi bem assim, já foi desmentido, mas sim a ligação dele é clara e objetiva com todo esse conflito. Para quem não está inteirado aos fatos, né, o Abramovich, ele é um dos oligarcas, né, leia-se milionários, né, o termo oligarca ele é usado, né, para esses milionários russos por conta das oligarquias das famílias. Então, dentro do pejorativo, se tornou oligarcas, né, aqui aos olhos do Ocidente. Ele vem de um espólio, vamos assim dizer, da extinta União Soviética, né, pós a perestroika. A perestroika nada mais foi do que o governo do Gorbachev, né, extinta União Soviética, decidiu abrir o mercado, né, e negociar com outros países, não contente com o regime econômico atual daquela época de 88, 89. Enfim, a partir disso veio a dissolução, né, e a partir dessa dissolução da União Soviética surgiram vários países que nós conhecemos, né, assim como Croácia, Sérvia, Montenegro, enfim, ali vários outros, que alguns já não existem mais, para você o que é esse turbilhão que é o leste europeu. Eu não daria conta aqui num recorte de explicar tudo que necessita ser explicado. E o segundo mandato, né, da atual Rússia pós-União Soviética, um presidente chamado Boris Yeltsin, ele começa a privatizar tudo que existia de estatal. Só que ele começa a privatizar isso com cartas marcadas, né, com pessoas que ele conhecia e que tinham segmento dentro do exército russo ou amizades mais próximas. E para não contextualizar para contextualizar, mas para não ficar tão amplo, o Abramovich ele estava nessa leva de pessoas que foram beneficiadas, né, pelas privatizações, entrando de cabeça no mundo da política, que ele já vinha algum tempo atrás ligado, vamos dizer assim, a esses oligarcas e se tornando um deles. Eu digo se tornando um deles porque a história dele é um pouco mais complexa do que a gente imagina. Ele vem de origem judaica, né? Ele perdeu os pais muito cedo, ainda criança, foi criado pelos avós, e foi um cara que sempre teve ele sempre teve no mundo, vamos dizer assim, tentando ganhar a vida desde cedo. Ele se junta a umas patrulhas do exército quando jovem, e a partir dali, por ter uma oratória muito boa, por saber como se portar em público, negociar bem, ele vai crescendo dentro do próprio exército, e após a saída dele, com vários contatos, ele se torna uma espécie de caixeiro viajante, pelo que é a terminologia hoje em dia. O cara que vendia de tudo e conhecia muita gente, e é a partir daí que ele conhece pessoas importantes. E o recorte, como eu vou frisar, é um recorte até chegar nesse momento, né, em 1991, 92, onde começam as divisões do dinheiro russo, e ele entra nesse barco e ele se torna um oligarca a partir do que viria a ser a Gazprom. Eu acho que todo mundo conhece muito pelo futebol, mas que hoje é subsidiária novamente do governo russo, mas por muito tempo não foi, e que abastece mais da metade, quer dizer, 80% da Europa no que se diz a questão de gás.
E o Roman, ele surge desse processo. Final dos anos 90, ele já é um cara influente, muito influente dentro da questão de negócio, não só ele, mas outros oligarcas dentro de econômica, financeira, energética na Rússia, mas a geopolítica, a gente precisa aprofundar mais ela. O lado oriental que domina a Rússia precisava se aproximar mais do Ocidente. E é aí que algumas pessoas como ele se dão conta de que investir fora da Rússia seria uma saída. E é esse ponto que começa a brincadeira. A Inglaterra, historicamente, sempre recebeu dinheiro de outros países, sem fazer muita pergunta. Vamos dizer assim, pode ser... Colher tributos. Colher tributo, pode vir para cá, não tem problema nenhum, né? E ele, como um cara sagaz que era, já tinha essa perspicácia de ver que o futebol movimenta não só o dinheiro, mas movimenta massas. E você movimentando massas, você tem o seu rosto, né, conhecido. E o principal intuito do Abramovich nesses 19, quase essas 2 décadas, vamos assim dizer, né, ia completar agora 20 anos, daqui a alguns meses, era ele ser reconhecido pelo Ocidente. Como aquilo que eu brinco, Cris. Não dá para vaiar jogador enquanto o jogo tá rolando. Espera a partida acabar. Esse é o momento da gente falar do Abramovich. Não caiam nessa balela que ele amava futebol ou que ele ama futebol. Eu até acho que ele gosta. Eu acho que ele tem um apreço, porque ninguém fica tanto tempo num negócio desgostando. Né? Ele já podia ter mudado isso, até porque eu vejo o Chelsea autônomo dele já faz muitos anos. Eu vou chutar por baixo 10, que o Chelsea não precisa mais dele. Claro que isso tem o mérito dele nisso daí, né? De colocar a grana, de ficar em cima e de colocar gestão para fazer gestão desse dinheiro dele. Mas ele sacou isso, e é esse que é o ponto. Eu acho que o Abramovich ele conseguiu muito mais com o Chelsea do que o Chelsea conseguiu com ele. E não pensem que eu tô maluco, né? Porque o cara... Você vai pensar assim, porra, mas pera aí, o Gladson tá falando que o Chelsea poderia ter conseguido mais do que conseguiu com o Abramovich nesses 19 anos, mesmo tendo conseguido quase 20 taças, né? Ter levado o nome para os 4 cantos, né? Para todos os continentes, ter conquistado gerações e gerações de torcedores. Se a gente for pensar, com o Abramovich são no mínimo 2 gerações. É a nossa Sim. que pegou o Chelsea antes dele e uma que só conhece o Chelsea com ele. Né? E aí tem uma outra que acompanha, que a gente pode usar o exemplo, principalmente do nosso camarada que está lá e que vive o Chelsea há 35 anos, que é o Dalmolin, que pegou que é uma outra geração que acompanhou o Chelsea. Então, são 3 gerações que conhecem e que têm sentimentos diferentes. E repito aqui, fazer um apanhado maior. Nunca pretendo e nem quero ser sommelier de torcida. Eu acho que é muito mais amplo e muito mais complexo a gente entender a psique do torcer, né, e como você se conecta com a tua paixão. Mas tá ficando feio a galera defender gente rica na internet nos últimos dias. E por que tá ficando feio? Porque ninguém nunca vai ser maior que a instituição. Nem Roman, nem Ken Bates, nem Lampard, nem ninguém. A instituição, ela é quem faz ela. E quem faz a instituição é a torcida. Então, defender oligarca milionário, galera, é muito estranho aos meus olhos. Assim. Claro, eu não estou cobrando que todo mundo tenha percepção mais ampla de geopolítica e que saiba toda a estrutura que está por trás de 20 anos de investimento de um oligarca no futebol. Não é isso. Assim, são noções básicas de convivência, né, e de respeito. Eu acho que a mãe de muita gente não acharia interessante você chorando na internet porque um cara está vendendo por 3 bilhões de libras um clube de futebol, que na época ele investiu 172 milhões, salvo engano. São 20 anos. Não foi 140? Eu acho que foi 140. Que seja. Que seja.
Esse número é irrisório. 140. Esse número é irrisório. Esse número é irrisório. E o que é importante a gente lembrar assim? Ele faz parte da história do Chelsea, ele faz parte da história mais vitoriosa do Chelsea. Fim. Roman Abramovich, na verdade, ele não muda a história do Chelsea. Ele muda a história do futebol mundial como um todo. O Cris, assim como eu, e quem está aqui no chat, por favor, faça um exercício rápido. Lembrem como era o futebol em 2003. Lembrem como funcionava o futebol europeu, que desde aquela época já dominava a questão técnica, tática e de negócios. E chega um cara... Lembra que eu falei, a Inglaterra sempre aceita dinheiro de qualquer lugar e não pergunte como, e nem da onde, nem por quê. Chegou com dinheiro, aceita. Hoje existe fair play financeiro, por exemplo, por conta do Chelsea, gente. Não é por conta do PSG ou por conta do Manchester City. E eu vou citar o exemplo para vocês. Julho de 2003, quando ele compra o Chelsea terminou o campeonato com um bom time. Esse final de década de 90 e esse início dos anos 2000, o Chelsea já é internacionalizado por conta do seu Ken Bates, porque ele fez um trabalho... O Ken Bates fez um trabalho absurdo no Chelsea, gente. Absurdo. Que era um time praticamente falido. Né? Vou deixar para guardar para o Cris, mas enfim. O Roman, ele compra o Chelsea porque o Chelsea estava tudo pronto. Então, descarregar na primeira janela de transferências, na época, quase 200 milhões de libras para montar aquele time para 2004, era algo surreal, galera. Vocês não têm ideia do que a gente está falando. É como se hoje alguém chegar, sei lá, pode usar o exemplo de qualquer time que você queira, com 1 bilhão de libras para comprar quem quisesse. Foi isso que o Roman fez. Ele chegou com um cheque em branco na Inglaterra e montou essa potência que a gente conhece hoje. E ele foi fazendo isso e foi cuidando desse dinheiro. E detalhe, ele nunca se envolveu com futebol. Também isso é outra balela que contam pra gente, contaram por muito tempo. Eu fui iludido muito tempo por isso. Só que você só vai se dar conta depois que você começa a procurar as verdades. Sempre teve alguém responsável, desde o primeiro dia de Chelsea. Sempre teve alguém responsável pelo departamento de futebol. Desde o primeiro dia de Roman Abramovich no Chelsea. Desculpa. Entenderam? Assim, esse papel que a Marina faz hoje, já teve gente que fez antes, galera. Mas era Michael Emenalo. Era Emenalo. O próprio Ken Bates fez para ele lá no início. Então, assim, o que o Roman Abramovich fez? Ele foi presente no Chelsea. Por quê? Porque esse era o intuito. Que ele fosse conhecido nos 4 cantos do mundo pelo rosto do Chelsea. E ele conseguiu, gente. Então, quando eu digo que ele conseguiu muito mais para o Chelsea do que o Chelsea conseguiu com ele, é essa coisa simplista que a gente vê numa oratória ridícula de guerra hoje, de achar que ele vai negociar com a Ucrânia. Ele não é um diplomata, ele não trabalha para o governo russo. A aproximação dele com o Putin sim existiu. E, inclusive, ele é um dos únicos oligarcas que tem ligações ou que não foi atacado pelo Putin. Então... É verdade. Boa observação. Porque, assim, para explicar... E voltando ao contexto histórico, recorte bem rápido para a galera. Quando o Putin assume a Rússia, o Putin ele é um patriarca da União Soviética. Ele não queria essa dissolução, assim como vários grandes nomes da União Soviética. O que ele faz? Ele faz uma investigação aprofundada para descobrir aonde foi parar o dinheiro da União Soviética, que seria do Estado russo. E ele, obviamente, sabe que está na mão desses oligarcas. Então ele quer esse dinheiro de volta. Então, todo mundo começa a fugir com esse dinheiro da Rússia. Inclusive Abramovich. Esconde o dinheiro em fundações, esconde o dinheiro em clubes de futebol, em ilhas, em empresas aéreas em outros países. Para quê? Para que ele não volte para o governo russo, que era de direito. E o Putin começa uma caçada a esses oligarcas. Até tem um nome que o Cris vai falar daqui a pouco, que a gente vai entrar. Eu aguardo a tua deixa, âncora. Não, pode falar o nome, não tem problema. Depois a gente desenvolve. Que é o Boris Berezovsky. Então eu já vou falar. O Berezovsky, que era amigo do Abramovich e amigo do Putin, que na época do Yeltsin ganhou
uma estatal, que era a estatal televisiva, certo? Ele era um matemático já muito bem conceituado, que fazia grana, mas enfim, ele virou bilionário, oligarca também. Ele também. Político, ele tinha muita influência e ele tirou basicamente todo o dinheiro dele da Rússia, porque ele sabia que ele seria cobrado. E as farpas entre Boris Berezovsky e Vladimir Putin se tornaram notórias no mundo todo, em meados de 2010, 2011, inimigos declarados. O Putin conseguiu, de novo, a estatal televisiva tirou dele, trouxe para o Estado russo, e ele continuou na Inglaterra, e as brigas continuaram. Agora eu vou precisar de uma ajuda, Cris. 2012 ou 2013? 2013. 2013, Boris Berezovsky supostamente foi encontrado, vamos dizer assim, suicidado no seu próprio apartamento no centro de Londres. Morto no apartamento em Londres e a causa da morte, enforcamento. Enforcamento, como se ele tivesse se suicidado. Essa história não é bem elucidada até hoje, enfim, existem outros oligarcas que o Putin... Ele era um cara muito crítico do Vladimir Putin, direto, e olha só, o sobrenome do Berezovsky é Boris Abramovich Berezovsky, mas não tem nenhum parentesco. Sabe? Não tem ligações. É coincidência. Quem quiser, é muito fácil de achar imagens e vídeos do Boris Berezovsky. Sim. Porque é uma coisa muito recente. Aí ele foi um desses beneficiários pela dissolução da União Soviética também, como o Abramovich e vários outros. Vários outros. O problema foi... E para finalizar, o pessoal, para não ficar... para não ficar o fio solto, né? Para não ficar o fio solto. Por que o Roman, né, ele não sofre represárias? Ele teve as rusgas com o Putin, sim. Ele teve algumas rusgas com ele, mas rapidamente foi resolvido, né? Você não vê mais um falando do outro faz muito tempo, né? Tipo assim, eles não são opositores, mas tampouco não são amigos. Eles tinham, sim, contatos, até porque pipoca algumas fotos deles juntos, sim, tinham. Mas tem uma foto clássica dos dois numa mesa, mas eu não sei se aquela foto é real ou é algum tipo de montagem. Eu não sei também te dizer, Putin do lado esquerdo e o Abramovich sentado do lado direito, sim, eu vi uma... Não sei se aquela foto é verídica, né? Então, nós temos que... Mas é amplamente divulgado das relações deles. Sim. E aí o que acontece? Esse fio, então, a gente fecha rápido para a galera sanar mais ou menos as ideias e voltar um pouquinho para o Chelsea, né? Ele está presente no dia a dia do Chelsea, mas o que acontece? Ele abre uma caixa de Pandora. É nesse detalhe que eu quero chegar. Porque a Inglaterra começa a receber investimentos de todo mundo e o Chelsea inflaciona o mercado. Essa que é a verdade. A partir do ano de 2010, os negócios dele no mundo já estão consolidados. O Chelsea sempre foi o menor negócio dele. Inclusive o menos rentável, diga-se de passagem. Né? Porque movimenta muito, mas existe balanço, como em qualquer empresa. Então isso demora para... Ele reconectar. Seguimos. Voltou? Boa. Seguimos. Agora sim. Vamos lá. Vou repetir de novo aí para não perder o fio. O Chelsea sempre foi o negócio menos rentável do Roman. Embora o futebol movimente e dê muita grana. Então aí entra mais um fio da questão da geopolítica. Enquanto ele era visto, né, e o Chelsea crescia, levantava canecos e ele espalhava o nome do Chelsea pelo mundo, os negócios dele também simplificavam. Né? Na própria Inglaterra, né, existe a lenda, assim, vamos dizer, que ele tem muito dinheiro emprestado, não era só para o Chelsea. Né? A quantidade de imóveis que ele comprou nesse período, né, que depois foram negociados com o próprio governo, também foi um absurdo. Né? A Gazprom patrocinou meio mundo, levando o nome em camisas de futebol. Vai perder dinheiro com essas sanções russas. Nesse meio tempo ele vende a maior parte das ações dele, da Gazprom também. Então ele fazia muita grana tendo o nome deles colocado em voga mediante ao Chelsea.
E aí, para fechar, para não ficar tão longo, Gris, também, para a galera não ir perdendo interesse, sempre é importante lembrar que quando ele inflaciona, a Inglaterra aí sim começa a fazer o protocolo financeiro, de sanções e de filtrar quem pode e quem não pode comprar, o que não deve ser feito. Aí vem o fair play, depois da compra do Fernando Torres. Quem não lembra, o Fernando Torres foi pago quase 60 milhões de... 50, né? 50 milhões de libras, quase 50 milhões de libras. E era um absurdo aquilo. Na época. Olha que absurdo. 50 milhões de libras era o valor mais alto de um jogador de futebol em 2010. E aí todo mundo começa a fazer esse tipo de investimento e a Inglaterra aceita todo mundo e vai fazendo esses protocolos e essas sanções sem vergonhas. É nesse momento que ele já sente que o Chelsea é autônomo e que ele não começa a aparecer mais. E ele começa a cobrar algumas coisas junto ao governo britânico. E é por isso que tem a briga do primeiro passaporte que é tomado dele. Vamos lembrar 2018. isso. 2018. Ele começa a ter essas brigas com o próprio governo britânico e ele é impedido de entrar na Inglaterra. Mas para ele pouco importa. Já fazia tempo que ele não interessava mais isso e ele nunca cuidou do futebol, então indiferente. Enquanto o Chelsea estiver saudável e vencendo e com o nome ali, tá tudo certo. E aí houve vários outros escândalos, enfim. Eu acho que o mais importante para a gente lembrar aqui, eu acredito que a gente não tenha tanta gente que esqueceu disso, mas tem que deixar em voga. A gente foi punido. A gente teve uma punição da UEFA que a gente teve que cumprir, né? E essa punição, para mim, o único resultado dela, eu acho que é justa. Quer dizer, não sei se é justa ou não, mas se está no encargo tem que ser cumprido, não foi cumprido, coloca-se a punição. Resultou basicamente em queimar o nome do Frank Lampard e o Abramovich saiu ileso. Essa que foi a resolução do que a gente sofreu dessa sanção de não poder contratar nesse período agora, menos de 3 anos. Outro momento. Só vamos lembrar que essa coisa de punição no Chelsea já tem precedentes, porque o Chelsea já foi punido 1 ou 2 vezes por comprar jovens atletas, sabe? E jogadores que nem vestiram a camisa profissional. Nunca chegaram a vestir. O Chelsea e o Chelsea também, no começo também da era ali, até uns 2010 mais ou menos, ele é um dos clubes que mais tinha jogadores no mundo, né? Ele até tinha ali uma espécie de uma sociedade ali com o Vitesse, né, da Holanda, que o Chelsea manda bastante jogador para lá. Tem ainda, né? Porque eu acho que o dono do Vitesse é russo e tal, poderia... Também está envolvido. Também está correndo risco de tomar sanções aí da Grã-Bretanha, da turma toda. Vai perder dinheiro aí por causa da... E o Chelsea tinha bastante jogador espalhado, né, pelo mundo antes, né? Então também isso aí... O Chelsea chegou a ter, Lucas, 70 jogadores emprestados. Emprestados. Então, isso demonstra, né, Cris, que, assim, que o time estava ativo e pouco importa se ia ser punido ou não, porque tinha o dinheiro e ia fazer isso. Então, nunca foi por amor ao futebol. E até porque eu acho que o pessoal esquece muito rápido as coisas. O nosso clube foi um dos que encabeçou, há 1 ano atrás, a criação de uma Superliga. Não esqueçam disso. Lembrado. Mas eu acho que a galera já esqueceu disso. Mas é claro que esquece. O nosso dever como comunicador é lembrar o pessoal, assim, sabe? Que, gente, a gente estava encabeçando a criação de uma Superliga. E o Abramovich foi sagaz nisso, porque ele viu que teve uma rejeição popular muito grande, e ele pegou o telefone e falou assim: Marina, fala que a gente tá fora. Faz uma reunião rapidinha aí pro pessoal ficar aí na frente antes do jogo e avisa que estamos fora. Porque a gente vai perder seguidor. Perder seguidor é perder dinheiro hoje pro Chelsea. Isso não era interessante naquele momento ali. Ainda mais com a pandemia, todo mundo entendendo como que ia ser a volta, como que o público ia se portar. Enfim, tinha vários atenuantes que tem que ser detalhados. Mas por que eu estou levantando essa bola? Porque é só uma das inúmeras polêmicas que a gente teve envolvido nesses 19 anos. Então, não foi só história, né? Não foi só alegria, não foi só títulos, mas foi muita coisa que aconteceu nesses 19 anos do Chelsea,
que a gente não tem a menor ideia no bastidor como que foi resolvido. Mas de alguma forma a gente está aí. Essa que é a verdade. Essa foi para quem está chegando, para quem tem, deixa eu puxar, 2003, está 19 anos, se você tinha ali seus 5 anos, 10 anos em 2003, tá? Para agora, aí você já está bem consciente do que está acontecendo agora. Então, era um outro tipo de futebol, de onde veio o nosso imperador aí, que todo mundo brinca. Nós pegamos assim é um sentimento, né, coisa afetiva dele mesmo, mas assim, por causa do Chelsea, por causa do futebol, por causa do nível que ele levou, e principalmente porque ele comprou o time, injetou dinheiro, o Chelsea deu certo, invejou muitos dos times, é modelo para Cities, PSGs e Newcastles e muitos outros que virão por aí ainda. Aqui no Brasil, chegou a onda, para quem não percebeu, essa onda chegou aqui no Brasil, pena que os clubes daqui estão sendo vendidos a preço de banana, né? Mário Celso Petralha está certíssimo. Avisou isso. Os clubes de futebol estão sendo vendidos a preço de jogadores. O melhor dirigente do futebol brasileiro está aí no Paraná, porque o cara ele não se curva a ninguém e está fazendo o time dele, ó, degrau por degrau de escada pequena, mas está subindo e está alcançando. Então já tem títulos internacionais, 3 vezes chegou em finais de Sul-Americana, ganhou 2 e está aí. Então, essa onda aí do futebol empresa que tantos queriam chegou no Brasil. Só que, agora que chegou, está assustando muita gente que queria, porque não entendia do que se tratava, do que ia acontecer. E viu que chegando não é a salvação não é imediata. Isso nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque assim, o cara vai aplicar uma política de austeridade dentro do plano de negócios dele. E aí que tem que enaltecer o Abramovich. Porque ele chegou com a conta bancária dele aberta e pôs dinheiro. E é por isso que ele falou, e ele contratou pessoas para cuidar do futebol. Ele falou assim: olha, eu pago, vocês cuidam. Mas assim, tem que ter resultado. E é por isso que a gente é um moedor de técnico. Entendeu? Por isso que assim, jogou 2, 3 partidas, não deu certo, vai embora. Jogador que abriu a boca, tchau. Entendeu? Porque lá é uma empresa que tem que dar resultado, meu amigo. E é assim, ó. Dinheiro eu tenho. Se você não der certo, eu vou queimar dinheiro pagando sua indenização. Mas o meu time não vai baixar o nível. Né? Assim que só para fazer uma conexão, com o que você falou, que aqui está sendo vendido a preços de bananas, eu vou elucidar para o pessoal que está vendo a gente. O Vasco está sendo negociado a 400 milhões. 400. O Clube Atlético Paranaense ganhou, em premiações de 2018 para cá, quase 300. Pois o Cruzeiro aqui foi vendido a 2 bananas, velho, e um suco de açaí. E um suco. Já vai no Atlético. já vai no Atlético. Olha, aí também. Se você quiser falar do Atlético, depois nós abrimos uma resenha e falamos sobre. Porque é totalmente diferente do que está acontecendo agora, mas todos os outros times que receberam apoio de torcedores de verdade, caras das antigas que estão no clube há 30, 40 anos, são ricos pra cacete, só que precisou mudar toda a diretoria para eles entrarem. O presidente do Atlético que estava aqui, o Atlético Mineiro, tá, galera? O Atlético Mineiro. O presidente que estava antes, ele saiu da presidência 1 ano antes. Minto. 1 ano antes, não. Ele estava no último ano de mandato dele, só que estava para concorrer à reeleição, ele desistiu para entrar esse grupo novo. Que aí plantaram a semente lá com o Jorge Sampaoli e está evoluindo. Trocou de técnico e o time está seguindo agora. Então, não esquenta a cabeça não, que vocês vão ouvir muita coisa boa do Atlético ainda, do Galo, e o time não vai quebrar. Garanto que não vai quebrar, porque um time que já teve fudido 2 vezes, cara, de 2009 para cá, foi uma mudança assim, radical. Vai por mim, que o coração aqui é pequeno, eu sei que eu tô falando. Agora, Lucas,
passamos aqui, ó. Você não é um cara muito velho, mas não é muito novo. Você pegou todo o início da chegada do Roman Abramovich e tudo. O Gladson citou bem aí a origem. Aí eu quero te falar uma coisa. As primeiras notícias que você ouviu sobre o Roman Abramovich, lá em 2003, quando ele bateu o martelo e comprou o Chelsea. Eu fiquei sabendo por notícias de rádio. Uma rádio que tem aqui em Belo Horizonte, a Rádio Inconfidência, tinha um programa às 11 horas da manhã e tinha um jornalista já falecido, cara. Depois eu lembro o nome dele. Morava em Londres. Todo dia ele mandava notícia. Sabe? Que ficaram assim, Gladson e Lucas. Umas 2 semanas. Durante umas 2 semanas, todos os dias tinha notícias sobre o Roman Abramovich, o Chelsea, um bilionário da Rússia que chegou na Inglaterra, vai comprar o Chelsea e tudo mais. Lucas, lembra lá de 2003, as primeiras notícias, as primeiras lembranças do Chelsea do Roman Abramovich? Então, eu, eu vou ser meio sincero com vocês. Em 2003 eu era muito novo, né? Então, assim, eu não, igual você então, falou, né, que quando lembranças. Então, como você falou que na época que o Abramovich comprou o Chelsea, né, tinha aqui no Brasil, né, já ouvia bastante notícias e tal, mas assim, como eu falei para vocês, como eu falei para vocês, eu comecei a torcer, assistir o primeiro jogo do Chelsea ali em 2004, né? Aí foi acertar isso, aí vai dar certo, sim. Tá bom. Agora voltou. Então, eu fui, assim, conhecer um pouco mais, assim, do Roman Abramovich, né, e, né, assim, vendo os jogos do Chelsea, né, e daí, você vendo os jogos do Chelsea, você, particularmente, você já vai conhecendo o Abramovich, né, mas foi lá em 2005, ali no comecinho, ali, daí eu comecei a ver os jogos da Premier League e tal, e, né, também fui vendo os jogos do Chelsea, porque, igual eu falei, né, pra você lá das primeiras lembranças dele na época, completando aqui 19 anos do Chelsea. Pode seguir, Lucas. Então, igual eu falei para você na primeira resenha. Agora deu certo. Então, igual eu falei para você na primeira resenha, né? Eu comecei a assistir o jogo do Chelsea, mas eu não sabia que era o Chelsea, não sabia nem de onde que era o Chelsea e tal, e foi assim um sentimento que eu não sei explicar, né? Até a gente comentou no Mundial e tal, né? Que eu torci mais pro Chelsea do que pro Palmeiras. E assim, cara, eu não sei explicar o que eu senti nos 2 jogos que eu vi do Chelsea. Que o primeiro foi contra o Mônaco na semifinal, 2004, e depois contra o Porto na fase de grupos em 2004 também. E daí depois foi passando, né, Premier League, né, e daí começou... Porque naquele tempo era difícil, né, a gente ver jogos do Chelsea, né. E assim, aí a gente vai vendo, né, o Roman Abramovich, né, o Chelsea comprando jogadores e tudo mais, e aqui no Brasil, o novo rico e não sei o quê, né, até hoje, né. E assim, cara, assim, de primeira mão, assim... Não dá, assim, não tenho que explicar, assim, muito em questão, assim, do Abramovich, assim, né? Eu torço... Pode falar? Conclua. Pode concluir. Então, porque assim, ele, né, quando ele chega no Chelsea, né, já consegue contratar alguns jogadores, né, e assim, eu acho que, igual o Gladson tava falando, né, que ele é um revolucionário, assim, né, em questão não só do Chelsea, né, mas assim, igual na Premier League, né, eu lembro que na Premier League, se o Roman Abramovich não chega no Chelsea ali, eu acho que o Manchester United ia ser, se já com o Chelsea, já, né, com grandes jogadores ali, ele já ganhou, se eu não me engano, 6 títulos ali, né, eu acho que de 2004 a 2012, então, e era só Manchester e o Chelsea com o Abramovich, o Chelsea começa a chegar ali e já dá resultados em 2005, né, 2005, 2006, e assim, não só pelo Chelsea, mas ele movimenta muito, né, o que é a Premier League hoje, né, porque antes a Premier League não era assim, era uma liga rica, né,
mas só que não tinha tantos jogadores de ponta, assim, né? Que fazia bastante contratações e tal. Na verdade tinha, Lucas. Na verdade, Já tinha. Já tinha, mas não era... Mas só que assim... Faça um recorte entre 97 e 2002. Você vai ver que tem muitas... Você pegar um pouquinho antes, até ali na chegada do Ruud Gullit, quando o Ruud Gullit virou o treinador a partir de 97, 98, essa hora que eu estou falando, aí você vai ver a quantidade de grandes jogadores, mas alto nível mesmo, cara, mas Cris, já na transição já de campeonato inglês para a Premier League, ela já se tornou uma potência onde o supra-sumo estava lá. Mas na assim, não é igual, só que assim, não é igual hoje, né? Então, mas assim que eu falo, não é igual hoje, né? Hoje é o topo, né? Naquele tempo não, mas, era uma das melhores. Não, Lucas, era o topo também. É que assim, não tem como a gente comparar os níveis técnicos dos jogadores, mas o que tinha de melhor já estava lá. Né? Tipo assim, a Premier League ela é criada para isso mesmo. Se você pega, por exemplo, assim, usar o exemplo do adversário, que a gente vai tocar neles logo. O time do Tottenham, cara, pós-Copa do Mundo, eles contratam o Klinsmann, velho. Eles contratam o Klinsmann, eles contratam mais 2 ou 3 holandeses, foda para um caralho, não lembro quem que era os caras, assim, era recheado mesmo, tava lá. Se pega o final dos anos 90, o time que o Arsenal tava montando para criar os Invincibles, o próprio United, a geração de 92, claro, eles têm muito da base, né, e do Ferguson fazer essas leituras, mas eles contrataram muita gente. Então, o dinheiro ele já estava dentro da Premier League, né? Os investidores eles já estavam fazendo esse movimento. Né? Quando eu cito o Abra como o cara que mudou tudo, é o cara que cria essa dicotomia de dinheiro que não tem fim. É isso só que eu coloquei. Não, então, mas só que ele chega, né? Porque assim, se eu acredito, né? Porque eu acompanhei muito, né, a Premier League a partir ali, igual eu falei para vocês, 2004, 2005 ali, né, que eu comecei a ver os jogos, e assim, se não fosse o Chelsea ali, com o Roman Abramovich, com todo o respeito ao Chelsea, eu acho que ele não ia bater não que ia bater de frente, né, incomodar ali o Manchester, né, o Liverpool, até o próprio Arsenal. Acho que não ia. A coisa estava feia, o bicho estava pegando. E assim, muita gente, né, fala assim, mas o Roman Abramovich chega, igual o Gladson estava falando, né, que quando ele chega no Chelsea, né, o Chelsea em 2003, ele tipo, não é igual o Manchester City, o PSG, que o comprador chega para comprar alguns jogadores ali para chegar na Champions League, né, classificar na Champions League. O Chelsea, ele já chega no Chelsea já classificado, né? O Chelsea em 2003 já vai... Tá tão boa, a internet oscilando. Mas o Lucas já vai voltar aqui. Oi. É uma pena. Vamos seguindo, gente. É uma pena que a resenha está excelente, mas hoje resolveu falhar essa marvada dessa conexão. Pode seguir. Eu acho que assim, Lucas, eu acho que a marca do Abramovich é tão forte, cara, é que o time, assim, pra você ter uma ideia, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tinha um time com Vialli, Gullit, Deschamps, Zola, né, e nada mais maluco, assim, do que toda essa galera que todo mundo queria, né, todo mundo queria contratar o Zola. O Zola rejeitou ofertas na época do maior time do mundo, que era o Real Madrid, pra você ter uma ideia. Então, a gente já era um timaço internacional. Nós, assim, o Chelsea. E é engraçado, né? Porque, tipo assim, chega o Abra e o Zola vai embora. Tipo assim, não deu certo. Tipo assim, cara... Era a última temporada. Na verdade, era a última temporada. Ele nem chegou a jogar... não jogou. Assim. Não, o Abramovich comprou, ele saiu, mudou a temporada. É isso. E pra galera que gosta assim de números que não querem dizer absolutamente nada, quando o Roman comprou o Chelsea, ele estava em 4º lugar, né? E ele tá entregando em 3º. Então, igual tem 19 anos, né? E fora outros tantos vices
e um time altamente competitivo. Exatamente. Mas igual eu tava falando, né? Mas, assim, mas só complementando, né? Quando ele chega no Chelsea, ele já chega com o Chelsea já na Champions League, assim, entre aspas, ele já chegou, não com sorte, né? Mas assim, ele já não precisava jogar, por mais que ele jogou bastante dinheiro nos primeiros anos, ele não precisava chegar e montar um time para chegar e, né, um time desesperado. O Chelsea, igual o Chelsea já estava assim, não brigava por título. O Chelsea não brigava por título. Vou te contar a história sobre já pegar um time classificado para Champions já. Só fecha esse tópico aí para a gente adiantar aqui, porque nós nem chegamos nem na metade do programado aqui, a resenha já tem quase 1 hora. Inclua esse lance. Então, diferentemente do PSG e do City, né, que os caras compram os jogadores, né, e daí eles demoram ali 1 ano, 2 anos para começar a disputar a Champions League, né, porque quando o Roman Abramovich chega no Chelsea, eu acho que o primeiro foco dele já é, apesar de, né, elevancar o Chelsea, né, mas o que ele queria mais era a Champions, né, e daí só veio a conquistar um pouco mais para frente, mas só que quando ele já chega no Chelsea, ele já chega assim, com o time já na Champions League, e daí ele só chegou para comprar alguns jogadores, né? Não alguns, né? Mas ali ele chega em 2003 ali. Gastou quase 200 milhões de muitas libras para fazer um time competitivo que foi vice-campeão da Premier League. O cara na época meteu 15 milha do Smerting que ninguém fazia a menor ideia quem é. Smerting, Veron, Crespo, sabe? Joe Cole. Não, Joe Cole já estava antes. Não, Joe Cole sim. Veio depois. Essa coisa toda. Drogba. Então, o Drogba já é já é a segunda rodada de contratações. Aí já é 2003 para 2004. Né? Nós estamos em 2002 para 2003, e aí vamos chegar na Champions League, a 3-4, onde eu vi o Chelsea perder para o Mônaco, e aí começou toda a minha história diária de fanatismo, e aí de 3-4, aí 4-5, aí sim, em 2004 chegou o Drogba, aquela coisa toda. E Cech, e todo o super Chelsea que a gente tem no memória. Eu acho que nessa temporada 3-4, né, né, eu acho que o esqueleto que ele montou ali, que foi o Cech, né, que ele fez a contratação, acho que... Não, 3-4 não tinha Cech. 4-5. 4-5. O Super Chelsea que a gente conhece, com José Mourinho, é a partir de 2004, 2005. Isso mesmo. Temporada 4 e 5. Essa é a temporada que a gente conhece. Agora, Lu, deixa eu avançar aqui. Tá? Então, 19 anos, 2002, 2003, beleza. Só que, nós contamos a origem do Abramovich aí, as primeiras notícias, esse tempo todo. Só que o Chelsea tinha um dono antes, né? O Ken Bates. Já ouviu falar de Ken Bates, né, Lucas? Certamente. O Gladson, todo mundo que sabe do Chelsea, e tem umas histórias, né, verdadeiras, mas que parecem folclore hoje. O Ken Bates, ele foi presidente do Chelsea nos anos 80, e ele foi um dos responsáveis, entre aspas, ali por evitar a primeira falência do time. 84 ou 85, tá? Um desses 2 anos. Acho que 85. 84 ou 85. Tem a famosa história dele comprar o Chelsea por 1 libra, que é uma coisa simbólica, né? Porque ele comprou da família anterior. E, entre outras coisas, o Ken Bates, ele um cara folclórico, a Inglaterra cheia do hooliganismo, os Red Hunters em ação, a famosa cerca elétrica instalada, uma cerca para afastar os torcedores bagunceiros que nunca foi ligada. E na metade ali, não metade, na virada, início dos anos 90, o Ken Bates teve um grande parceiro, foi o Matthew Harding, né, um dos vice-presidentes, empresário muito rico e apaixonado pelo Chelsea até hoje, tem muitas fotos dele, é celebrado até hoje.
morreu num acidente de helicóptero voltando de um jogo do Chelsea em Bolton, pela Copa da Inglaterra. Estava chovendo muito e caiu o helicóptero. Ele morreu todo ano, é saudade, tem a época certa. E eles brigavam muito, o Matthew Harding sempre pensando alto, investimento. Hoje o Matthew Harding tem um setor da arquibancada, que é o Matthew Harding Stand, que foi financiado, reformado por ele. Né? Ele frequentou e morreu ali. E aí o Chelsea já não estava muito bem das pernas, já na virada ali, início de 90. Lembrando que o Chelsea, 97, ganhou ali Copa da Inglaterra, 98 Copa da Liga, 2000 Copa da Inglaterra de novo, né? 98 ganhou a Recopa do Real Madrid, com esses grandes jogadores que nós todos conhecemos, tá? De Mateus, Zola, Wise, né? E isso que é importante, né? Toda essa reconstrução vem do Bates e do Harding, né? Da virada dos anos 90, isso está falando, pós o relatório Taylor, né? Quem não sabe o que é, dá uma procurada do que é o relatório Taylor, e a necessidade de ter um gestor e alguém financiando. E aí, esse é o X da questão. Para quê? Para conseguir internacionalizar o Chelsea. E é essa internacionalização, e essa melhora, e essa reconstrução que permite e que dá visibilidade para o Chelsea ser comprado. Relatório Taylor foi um grande estudo, né, para diminuir violência, melhorias dos estádios. É uma coisa aí que culminou na criação da Premier League em 92, organização, financiamento para os clubes para fazer reforma de suas sedes, com acho que 5 anos para pagar, por aí. Muito time se reestruturou e foi assim. Então, o Chelsea chegou nessa virada, mas acumulou dívidas, né? Tinha bons jogadores, já tinha ali Frank Lampard, já tinha John Terry desde 2008, né? Alto nível, e o time, na temporada ali, 2002, 2003, né? O time ficou em 4º lugar na Premier League. Disputou até a última rodada com o Liverpool. Todo mundo sabe da famosa história do gol do Gronkowski, que o Chelsea ganhou na última rodada, jogou contra o Liverpool, saiu perdendo, e aí, de virada, ganhou com empate do Dessali e um gol do Gronkowski, que hoje é falado como o gol que colocou o Chelsea na Champions League e salvou. Mas se você colocar o pingo no i, o gol, né, que colocou o Chelsea na Champions League foi o gol do Dessali, porque o Chelsea estava na frente pelos critérios, o empate daria o Chelsea na 4ª colocação. Então, o Chelsea foi para essa Champions League 2003-2004 e caiu nas semifinais. Então, reza a lenda que o Roman Abramovich, nessa época, ia comprar um clube de Londres, e dizem também que o Chelsea não era a primeira opção. Deus me livre ser torcedor do Tottenham Hotspur, mas não teríamos Frank Lampard nem John Terry. Mas já pensou Didier Drogba, Peter Cech, Paulo Ferreira, José Mourinho, ídolos do Tottenham Hotspur hoje? Não, a gente não merecia. O Gladys, hoje, o Tottenham Fan BH não dá, né, Gladys? Nem sou bem, né? Não dá, né? Não funciona, né, velho? Mas só que, além do Didier Drogba destruindo com a camisa das esposas, não dá. Mas aí, só para eu terminar, para a gente avançar aqui, Lucas, aí você completa. Se o Chelsea não tivesse classificado para essa Champions League com o acúmulo de dívida, dizem que poderiam falir. Lembra que você falou lá atrás, o Abramovich pegou um time já classificado para a Champions, que é o que ele queria? Ele queria um time em Londres. Não interessava. Tá? E dizem que era o Tottenham. Como tem a musiquinha do William, que ele ia para o Tottenham e o Chelsea atravessou e foi para o Tottenham. Então, na verdade, ele mesmo confirmou isso, né? Seria o Tottenham, e até por conta da questão, assim, não sei se o pessoal sabe, mas a ideia dessa formatação dele foi muito bem estudada por um núcleo de pessoas, assim. A primeira coisa teria que ser numa capital de um grande centro europeu, escolheram Londres. A segunda seria a localização, né, desse time. Eles não conheciam muito bem Londres, e daí ele falou assim, olha, eu dei uma estudada e tem um time com ligações judaicas, né? O Tottenham tem muita ligação da torcida dele, né? Porque o norte de Londres sempre foi um destino
né, para os judeus que migravam, que se exilaram lá, que fizeram mesmo, né? Cara, os balcões, para quem teve o privilégio de visitar lá, os balcões, os bares, a ideia do bar, né, respira ainda, né, esse semitismo, essa coisa judaica. O Tottenham, ele é forjado por uma torcida aguerrida, pelo povão mesmo, e com as ligações judias. Então o Abramovich, por ter essas ligações de família, ele pegou o carro e foram lá visitar o White Hart Lane e o bairro para comprar o Tottenham. Só que eles não sabiam que o norte de Londres ainda, na época, era um lugar bem deficitário, né, um lugar ainda meio abastado, né, um lugar descuidado. Então não faria sentido para esse projeto, né, gastar esse dinheiro lá. E na volta, né, que eles estão indo para o oeste de Londres, onde está o Stamford Bridge na Fulham Road, chegando já antes de chegar no estádio, ele já bate o martelo. Ele fala, aqui é o lugar, né, porque aqui faz total sentido. Aqui o lugar é melhor, aqui tem cultura, aqui tem uma higienização melhor, vamos assim dizer, um horrível termo, desculpa, mas foi muito por isso, né? O ponto ali, né, do Stamford Bridge, ele condizia com o projeto, né, de se tornar esse time mundialmente conhecido. É isso. Aí, Lucas, teve essa primeira opção, não comprou o Tottenham, né? Mas contratou o Willian anos depois. O Chelsea se deu muito bem na Champions League nessa primeira. Ele injetou ali os quase 200 milhões de libras num super time, montou um time forte, com Verón e tudo. O técnico era o Claudio Ranieri, ele já estava. Ele mudou o Chelsea de nível com essas primeiras grandes contratações aí. E o Chelsea começou ali a se tornar uma vitrine internacional na temporada seguinte, principalmente quando ele contratou o técnico campeão da Champions League e trouxe ainda uma turma boa de Portugal. Estamos falando de José Mourinho, o maior treinador da história do Chelsea. Calma aí os emocionados, apaixonados por Thomas Tuchel, que apesar de ter só um ano, o trabalho dele ainda é muito bom, mas está no começo e ganhou Champions. O José Mourinho não ganhou, mas o José Mourinho transformou o Chelsea hoje no Chelsea que o Thomas Tuchel está comandando. Sem José Mourinho, o Thomas Tuchel não chegaria ao Chelsea. Então, o Chelsea virou essa vitrine com muitas conquistas e depois vieram algumas crises, né? Mas o Chelsea não cai. Mais para frente, quando a gente chegar no assunto de venda, possíveis donos, se é que aí a gente vai discutir, tem uma coisa que eu quero saber, eu já tenho uma opinião formada sobre isso, mas o Chelsea ainda está no topo, Lucas. Então, eu só queria ver com vocês, mas na época, faz muito tempo, eu fiquei sabendo que o Abramovich, ele ficou também interessado em comprar o Fulham, antes do Chelsea. Nunca soube. Não sei. Nunca soube. Não? Eu fiquei sabendo, não sei onde que eu ouvi, mas só que daí o cara falou assim, o Abramovich, ele ficou entre o Fulham e o Chelsea. E daí ele escolheu o Chelsea. Não. A história que eu sei é Tottenham. Nunca soube de Fulham. E em relação aí aos títulos, né, que você falou, eu vejo assim, né, pegando aí um pouco ali de 2004 até agora, mas eu vejo ali duas partes da era Abramovich, né? Eu acho que tem uma de 2004 a 2012 até ganhar Champions e de 2012 agora. Porque assim, em questão de títulos, né? Se a gente for ver de títulos, a gente pegar de 2012 até agora, né? Eu acho que é uma das melhores, em questão de títulos, é a melhor fase do Chelsea, né? Mas em questão de internacionais. Em questão de eu falo assim, daí em questão de time, de ajustamento, de não ter muito. Em questão de time não foi mais constante, né? Porque assim, de 2004 a 2012, a gente vê ali, né? Igual ele vai lá, compra ali o Cech, compra o Essien, compra as peças ali que fica muito tempo, né? Igual o Cech, ele compra o Cech, mas o Cech fica um pouco mais, né? De 2012, né? O Drogba sai em 2012. Mas assim, ele compra jogadores que, tipo,
além de virar ídolos, né, ele joga em alto nível por muito tempo, né? O Drogba, entre aspas, ele compra o Drogba, acho que tinha 26, 27 anos, hein? 26. Hoje seria 26, né? Hoje, entre aspas, seria desperdício, né? Comprar, não desperdício, né? Mas sim, já é um jogador não velho, né? Mas já tá com a idade avançada, né? E assim, não sei se vocês lembram, mas o Drogba ele jogou com hérnia de disco de 2004 a 2010. Na Copa de 2010 ele faz uma cirurgia para ver se ele consegue melhorar, e mesmo ele faz, mas mesmo assim não volta ao normal, e mesmo com hérnia de disco de 2004 a 2010, olha o que o cara faz, né, pelo Chelsea, né? Então, assim, eu vejo duas partes aí do Chelsea, né, de 2004 a 2012, e muita gente fala assim, mas o Chelsea só ganhou 2 Champions e tal, mas eles não vê a trajetória do Chelsea em Champions, né, que assim, o maior semifinalista dos anos 2000. Então, se a gente for pegar de 2004 a 2012, são 8 anos, né? Mas os primeiros 6 anos do Abramovich, ele chega em semifinal 2004, 2005, 2007, 2008 faz a final, né? 2009 e 2011 e 2012, né? Chega na final. Então, são 6 anos 14 que... também. E 14, mas só que daí de 2004 a 2012. E assim, os caras falam do PSG, falam do Manchester City, chegou em uma semifinal, uma final, e assim, em 6 anos o cara chegar em praticamente quase bater semifinal, né? Ele só perde ali em 2006 nas oitavas pro Barcelona, mas tirando 2006 ele só bate semifinal e final. E não é hoje, e não é hoje. Jogando aí, tipo, antigamente, você pegava ali 10 times ali na Champions League, que era muito forte. Era 11 jogadores de todas as seleções e jogadores top, né? E hoje já não é tão, assim, disputado, entre aspas, né, a Champions League. Então era muito mais difícil. Eu discordo, e eu acho que assim, que o nível é melhor do que era antes, inclusive, e a gente não fez mais do que obrigação. Minha opinião, a gente tem que parar um pouco com esse romantismo, sabe? Porque assim, os senadores só existem porque ganharam, porque se não tivessem dado resultado, tchau, cara. E eu posso citar, por exemplo, assim, foi os caras que entregavam um maior nível técnico e eram cobrados disso porque sabiam que esses caras tinham que entregar isso. E assim, lembra da briga Terry e Wayne Bridge? Cara, a corda estourou pro lado mais fraco. Isso sempre vai acontecer. E é por isso que esses caras são grandes. Se não entrega resultado, tchau, cara. Então, assim, não fez mais do que devia pelo que tinha de investimento e pelo nível técnico desse elenco, que era absurdo de foda. E assim, cara, eu acho que é muita birra também, cara, a gente fazer comparativo, cara, com, abre aspas bem grande, novos ricos. Os times são bons, os elencos são bem treinados, cara, só não ganharam ainda porque o projeto mundial de futebol, cara, é muito mais estudado do que era antes. Isso é um fato que a gente não se dá conta. Cara, abrir internet em 2004 e fazer uma pesquisa era uma coisa, sacou? Hoje, a gente sabe até qual é a cor da cueca que o Mendy tá usando agora para ir jantar. Se você quiser saber a marca da toalha preta, ou branca, ou vermelha que o Mendy usa, você vai saber. Se bobear, tá vendendo na Mega Store do Chelsea. Então, claro imagina. Mas você consegue ver o nível que chegou. Né? Então, assim, se coloca na cabeça do cara que pensa a inteligência de um grande gigante do futebol mundial. E não o Chelsea, pensa qualquer um. Sacou? Tipo assim, o nível é muito maior, é discrepante, cara. Então, eu acho que a gente tem que parar com esse romantismo. Não, mas assim, eu falo assim, questão de nível de jogadores, né? Hoje, se a gente for pegar, tem 10 times igual se a gente fosse pegar lá em 2005, 2006, não tem. Eu mesmo não, cara. Não, mas quem que você vê? Não, mas quem que você vê assim? Então, pega as oitavas de final da Champions League, Lucas, que é isso, velho? Cara, pega a idiotice que é, por exemplo, pega a idiotice que era a criação dessa Super League. Cara, é tudo do mesmo nível, velho.
Pronto, já Jogava deu. nas mesmas grandes. Já deu. Eu falo, não, mas assim, eu falo em termos de jogadores, né? Se a gente fosse pegar naquele tempo. Mas, gente, Lucas, mas olha os elencos, Lucas. Sempre teve esse cara. Sempre teve, cara. Pega o time dos Galácticos, pega o time do Liverpool da época, pega o Arsenal da época. Cara, a gente tomava sapeca desses caras, velho. O Mourinho armava ferrolho pra não tomar gol. E bola no Drogba pra ganhar um clássico no Highbury ainda. Não, mas então, o que eu tô falando, naquele tempo era mais difícil do que hoje. Claro que não, velho. Cara, o futebol evoluiu pra um caralho, como é que ia ser mais difícil? Mas assim, Lucas, esse sempre mais difícil, Lucas. Cara, é esse saudosismo, cara, que a gente tem que cortar esse saudosismo, porque antigamente era melhor e era difícil. Claro que não, gente, tá louco, velho. É um absurdo, cara, e é uma falta de respeito, por exemplo, com Klopp, Guardiola, Tuchel, tá ligado? Esses caras que pensam o jogo pra ser mais competitivo. Mano, se você... Cara, assim, ó, pega comparativo, estatístico da época pro de hoje. Cara, mas eu falo assim, ó, o Lampard, que era o cara que mais corria do nosso time, velho, ele não corria 8 quilômetros, mas nem a pau num jogo, velho. Isso daí qualquer zagueiro corre hoje. É verdade. A coisa ficou mais acelerada, tá complicado. Deixa eu só registrar a galera que estava aqui, né? A gente não registrou ninguém, coisa rápida aqui, ó. O Lucas Jedson chegou até, estava aí o Luan, né? Franco, o Xará seu aqui, o Gladson, o Adailton, sua estação inglesa estava aí, o Vulgo Toninho, o Cris, Xará, grande Cris, sabe muito de futebol, Cris, né? A galera toda aqui. Naldo, todos sempre aí, o Renato, Gabriel Miranda, olha que legal. Wesley. Pô, tem uma galera hoje. Obrigado pela resenha aí, galera. Show Ô, Pablo, demais. fazia hora que eu não via ele. Salve, camarada. Salve, galera. É isso aí. O Lucas, falando do Roman Abramovich, que ele colocou já a chegada do Mourinho, elevou o nível e tudo, né? Em 2018 aconteceu o episódio que o Gladson citou, teve o visto cassado, e isso desenvolveu um assunto e acabou atrapalhando um dos... Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu estava empolgado que foi abortada a reforma, a reconstrução de Stamford Bridge como queiram, e que eu acho que agora pode vir qualquer novo dono que vier, que o Stamford Bridge ele vai ficar do mesmo jeito, do mesmo tamanho, só vai ser bem cuidado ali para ser levado. Eu não acredito mais em nenhuma reforma, ampliação, tá? Por isso nós temos aí o Dalmolin, que é membro do Pit Owners, e não vai deixar mais o Stamford Bridge mudar. Mas isso é história para si. O Abramovich, como tinha falado antes, é um cara que nunca se preocupou em ter que pagar indenizações, em queimar o dinheiro, porque tem muito, quer manter o time lá em cima, é competitivo, vencedor. Então, ele é o mesmo. Nós brincamos, né, com o moedor de técnico. Então, José Mourinho é um cara que recebeu muita indenização, Roberto Di Matteo, André Vilas-Boas, Luiz Felipe Scolari, sabe? Todos esses grandes técnicos foram demitidos. Frank Lampard até agora estava recebendo a grana dele. Espero que o Thomas Tuchel não receba indenização nenhuma, tá? Fique aí, porque não vai precisar. E o que aconteceu depois de 2018? O Abramovich passou a pessoa dele, a administrar à distância. E aí entra Marina Granovskaya, né? Assessora direta, mais de 10 anos trabalhando com ele, começou a trabalhar lá na empresa petroleira dele, que depois virou ali uma ramificação, né, da Gazprom, e ela está em Londres desde então tocando o time. Hoje ela é premiada, eleita maior diretora esportiva de clube de futebol, mão de ferro, super negociadora, virou, além do Roman Abramovich, uma de nossas ídolos, né? Nós temos um carinho pela Marina, e ela tocou. Eu me lembro, eu vou falar para vocês sobre a Marina, eu não sei se vocês têm esse registro. O Deco, quando ele jogava no Chelsea, aí quando ele saiu do Chelsea e foi para o Fluminense,
ele ainda tinha 2 anos de contrato com o Chelsea. E ele queria aquelas negociações, né, de tentar sair, para ver se diminuía a multa ou se liberavam ele. Aí ele tentando, né, persuadir o Roman Abramovich. Aí eu vou voltar na história que o Gradson contou lá no início, tá? Que, aliás, eu recomendo a galera aqui, que eu tenho que citar. O Gladson é participante, o Gladson também está lá, é lá do Blues of Stanford, participa do podcast of Stanford dos caras lá. Tem o podcast e também o YouTube, recomendo a galera toda para ir lá. E o podcast of Stanford dessa semana, eles falaram muito de Roman Abramovich. A primeira parte toda, né? Desenvolveram bem, e na parte final já tocaram mais no futebol. Então eu recomendo a galera acompanhar. É um dos poucos podcasts que eu sou inscrito, recebo a notificação e acompanho bem, porque é muito bem desenvolvido. Então, sobre essa história do Deco, a Marina chegou para ele e falou assim: Deco, você está tentando persuadir o Roman Abramovich, apelando para o coração? Ele é um cara que perdeu os pais com 1 ano de idade e teve que se virar sozinho. Então não vai ser apelando para a emoção. Quer sair do clube? Paga a multa. E foi o que ele fez. E a partir daí entenderam e ela tocou o time e está tocando até hoje. E eu já falo uma coisa para vocês, tá? Que pintou o assunto essa semana. Ah, se mudar a diretoria, será que ela fica? Claro que não fica. Ela é o braço direito do Roman Abramovich. Ela é a representação dele. A partir do momento que ele não faz mais parte do Chelsea, ela volta para as empresas dele. E acabou a história. Sabe? E foi bom 19 anos que durou. Marina, gosta do trabalho dela, Lucas? Tem alguma crítica? Cara, eu não tenho muita crítica para falar, não, porque assim, eu não tenho muitas notícias dela, assim, igual, né, você, o Gladson tem, né, mas pelo que ela fez esses aí, né, que não acompanham o Chelsea, pode só ver jogo. Não, mas só que, né, é igual eu falo, eu tô vendo jogos agora, assim, agora que eu falo, assim, acompanhando mais agora, assim, né, mas, assim, é mais jogo, assim, notícias também, porque não... Rapaz, devido de ao trabalho... 2018 até 2022, que são 5 anos, é só Marina presidente do Chelsea, rapaz. Ela é Não, que manda. então, mas é o que Pra eu tô mim, falando. a pior temporada dela foi aquela de 2017, quando ela contratou o Drinkwater e um monte de caras que não deram certo. Não, mas isso aí, contratação que às vezes não dá certo, isso é normal, né? Não vai todo mundo, ela não vai acertar em todas, né? Então uma hora vai errar, mas assim, a maioria dos torcedores do Chelsea, né, gosta muito dela, né? Não só a gente aqui, mas só que os torcedores, principalmente lá da Inglaterra, né? Então, se ela saindo mesmo, né, vai fazer muita falta, né? Vai depender do quem que vai comprar o Chelsea, né? Pra ver. Ô, Gladys, quando trocou o comando do diretor técnico, aí o Abramovich não pôde mais chegar a Londres, saiu o Michael Emenalo e ficou decidido que a Marina Granovskaya seria a manda-chuva. O que você pensa, sei lá, puxando a lembrança, o que você imaginava na época? Daria certo? Tinha que trazer quanto foi errado o Emenalo? O Emenalo saiu por causa, se eu não estou enganado, tem a coisa a ver com De Bruyne, Salah, uma coisa assim, por causa de porque o De Bruyne não ficou, né? Ele trabalhou muito na contratação do De Bruyne. Ele tinha olho, ele é um caça-talento, né? O Salah e De Bruyne. E acho que foi uma das desavenças foi essa aí. Foi o estopim, foi o Kevin De Bruyne. E, cara, interessante se tocar nisso porque é muito louco, cara. Eu lembro que na época, eu não sei se o anúncio foi feito numa quinta ou sexta-feira, assim. Eu até recebi um e-mail, né? Que você recebe até hoje e-mail, né, das notícias do clube. E aí no sábado eu fui fazer um churrasco, né? Com o Edson, lá do Albion. E daí o Edson falou: porra, Chelsea meteu uma mina na diretoria, que da hora. Falei, cara, achei da hora também.
Mas assim, eu falei assim, eu não faço a menor ideia de quem seja ela, mano. Ele, pô, tomara que dê certo. Eu falei, sim, tomara que dê certo mesmo. E por que a gente pensou isso, né? Porque, cara, a gente já tava ligado que... Gente, ninguém nasce com a cabeça super progressista e construída, né? Então fazia pouco tempo que a gente estava com essa ideia, né, da inserção da mulher, né, efetivamente trabalhando dentro do âmbito do futebol, que é um âmbito extremamente machista, e a gente foi construído com essa ideia, né, totalmente singular, totalmente machista. Né? Demorou para a gente entender que, tipo assim, cara, são direitos iguais e sim, mulheres não só podem, como devem trabalhar no futebol masculino. E a gente já vinha discutindo isso na época, né? Porque o Atlético aqui, o nosso Atlético Paranaense, estava fazendo algumas inserções, enfim, era um assunto bem em voga. E aí, pá, cai a Marina nesse rolê. Então eu não conhecia, simplesmente a palavra foi essa, tomara que dê certo. E o tempo falou, né? Acho que deu mais do que certo. Ela provou para a torcedora. Imagina se ela tá ali desde 2003, hein? Oi? Oi, Lucas? Imagina se ela tá no Chelsea desde 2003, né? E é muito louco isso, cara. Ela ia dobrar o mundo do futebol, os grandes comandantes do futebol, ia conquistar o respeito que ela conquistou agora, pela mão de ferro. Real Madrid, você quer contratar o Hazard? Paga 100 milhões. Não é 99. Eu não quero 101, eu quero 100. Não me venha com 99. Pagou 100. E ela se mostrou não só competente nessa questão, né, de cuidar, né, integralmente das finanças do clube, mas também internamente, né, tem a história que corre lá na Inglaterra, a transição do capitão, né, que é uma coisa trabalhada antes nos clubes, é um cara que tem que ter o respeito e tal, e se cogitava, né, na comissão técnica ali, que o ASP seria, né, o postulante. E ela já tinha falado com ele assim, César, eu soube que você fala 5 idiomas, né? Isso é muito bom, mas eu preciso que você fale 8. Né? Um capitão do Chelsea agora precisa falar 8. E eu conto com você nisso. E o Asp, vou estudar e vou ser capitão, porque ela falou e faz algum sentido e eu só vou cumprir essa ordem. Então, trazendo essa ideia é muito louco, porque assim, tá ligada no que o clube está fazendo e assim relações muito maiores do que simplesmente campo e bola, né? Tipo, ela tá entendendo que o cara é muito maior do que simplesmente ser um lateral e ter uma abraçadeira no braço. Eu fiquei muito fã. Ela conquistou o respeito e fora em negociações, né? Ela conseguiu vender jogadores que a gente considera ruins, sempre na aspa, né? Porque os caras são elite do futebol. E conseguiram bons preços. Caras que, sei lá, se valiam 20, ela conseguiu 40, 45, com gatilhos e outras coisas. Assim, é um negócio bem interessante. Ela é uma ótima negociadora. E aí, a Marina foi uma das boas ações do Roman Abramovich nesses 19 anos. E aí, outra coisa do cara também, que é muito rico, resolve os problemas dele com dinheiro, ele dá muito dinheiro para outras pessoas, para causas, e ajuda muito, né? Tá certo que o imposto de renda, às vezes, não sei se lá, aqui, restitui disso, tem essa coisa. Não, deve ser uma regra. Deve ser uma regra geral mundial. É geral. A tributação é uma migalha, teu dinheiro fica com você e ajuda na tua imagem, né? Ter uma fundação, para quem é rico, é maravilhoso. Está sempre envolvido com a caridade, é antissemitismo, a coisa dos judeus, da origem. Agora, com esse anúncio dele da venda do clube, ele anunciou que, né, nunca foi sobre... Eu acredito que agora, com o passar dos anos, não foi... O Chelsea, para ele, nunca foi sobre dinheiro, não. Mas eu acho que lá no início era. Tá? Eu acho que aquilo é isso que eu falei, né, Cris? Eu concordo com você e reforço. Ele já poderia ter vendido o Chelsea há 10 anos. Exatamente. E proposta dele teve 2 ou 3, assim, tá aparecendo outras agora. Então, com essa guerra aí, que infelizmente para nós mudou os rumos do clube, né? Por causa de política, acabou
ele sendo obrigado, manobras, né, passando a administração para a fundação, aí o dinheiro já fica ali, vai ajudar muita gente, vai doar muito dinheiro para a reconstrução da Ucrânia, para as vítimas da guerra, e mesmo assim, políticos ingleses queriam tomar os bens dele, não só dele, mas de todo o empresário russo, né? Queriam confiscar o dinheiro russo, sancionando a Rússia de qualquer maneira. Eu esqueci o nome do parlamentar que citou ele, que disse que deveriam tomar o Chelsea dele. Deve ser um torcedor do Arsenal. O Joey Barton? Não, o Joey Barton, uma coisa assim? Não, um parlamentar. Phil Anderton e Phil Ellison, uma coisa assim. É um conservador idiota que está jogando para os ingleses, para inglês ver. E você frisou muito bem, né, Cris? Só contra russos, né? Porque a russofobia agora que está existindo. Mas contra o fundo árabe que acabou de comprar o Newcastle, parece que não tem problema, né? Pois é. E nem vai fazer, né? Imagina lá do Qatar também, né? O Qatar tá assim com os caras da FIFA e da UEFA, né? O PSG mesmo vai pagar agora. Olha o salário que ele vai pagar agora pro Mbappé, já tem um Messi, e os caras em fair play financeiro não cai nada, né? Pois é, ele anunciou então, antes falaram que não ia vender, passou o poder para a fundação, nada mais do que uma manobra, né? Vai que alguém compra a ideia desse parlamentar britânico aí e resolve botar em prática isso e tomar o Chelsea. Imagina o que esses caras não fariam, acabariam com o clube. Uma semana depois, anunciada a venda numa própria carta do Ronaldo Amorim no site do clube, eu recomendo a galera ir lá. Eu tenho a carta aqui, mas no final, se der tempo, eu dou uma lida nela aqui para ficar registrada. E surgiram papo sobre preço de clube. Começou a 1,5 bi, 2, e essa semana hoje já falou em 3. Eu não sei qual é o valor real, mas o que eu pergunto para você, Gladson, depois o Lucas fecha. Se for 1,5, se for 2, se for 3, tá? Pouco importa. Quem chegar e pegar esse Chelsea arrumado, mudado, vencedor de tudo, como é que vai administrar o time? Como é que vai tocar o time? Vai continuar com a veia vencedora, imediatista, ou vai agir como Arsenais da vida, Manchester United da vida, que tá bom ficar ali quinto, quarto, terceiro, vendendo bastante camisa, vendendo muito direito de transmissão, patrocínio alto nas camisas porque está aparecendo em todas as TVs do mundo. E aí, quando fechar o balanço, eu continuo rico. Meu torcedor não ganha nada, mas a minha fortuna só aumenta. Você teme uma mudança drástica de administração? O Chelsea parar de ganhar, mas continuar competitivo? Cara, você toca num ponto importantíssimo, porque eu nem temo isso. Eu tenho certeza absoluta disso. É o formato vigente. O único dono que se difere de tudo isso sempre foi o Abramovich. Né? Por quê? Porque fazia esse soft power, né, de usar o Chelsea como testa de ferro para a imagem dele. Então, todas as outras compras, mesmo a dos dinheiros estados, assim, vamos dizer, né, Qatar, que foi citado pelo Lucas aí, Fundo Árabe, o cacete A4, é sempre austero, né? Nunca é um derrame de grana, nunca é cheque em branco. E comprar o Chelsea hoje é um bom negócio. Por quê? Porque o Chelsea é sustentável. Então, 3, 4, 5, 6 bi, não importa. Tem compradores, inclusive até vi um monte de bobagem no Twitter, né? Hoje apareceu mais um dono de Hold. Hold é empresa sem parede. Hold é grupo que administra várias coisas. O cara é do ramo de construção civil, energia elétrica, sei lá o que mais, e administra empresas de várias outras pessoas. Aí apareceu um cara da Suíça e surgiu hashtag negativa contra ele. Eu não sei.
sabe? E o cara da Turquia disse que já está em conversações, tratando com o advogado. Vai saber. Pintou alguns nomes, enfim, e aí até falaram no Radcliffe, que é o cara mais rico. Ele já disse que está fora. Ele cara, tentou ele não, em 2018, quando ele surgiu tinha a sanção. tentado, foi levantado, só que assim, e por quê? Porque ele já investiu agora, faz pouco tempo, na Fórmula 1, que era a ideia dele investir em um esporte, e o que deixa bem claro pra gente, tipo assim, ele investiria em qualquer lugar. Dinheiro pra cacete nessa temporada, hein? Sim, porque ele investiu na McLaren e algumas ações da Mercedes, então o cara sabe como ganhar dinheiro, ou seja, se esse cara compra o Chelsea, tá claro como que seria a política de trabalho dele. A política de trabalho, o clube ia trabalhar dentro do balancete, tipo de positivo negativo, sem investir dinheiro. Ou seja, é o que tem e bola para frente. Então, não vai fugir disso. É muito difícil aparecer um outro cara que queira fazer história e o Chelsea continuar crescendo mais. Os caras não podem administrar constantemente o negócio. Não, porque não faz sentido. O futebol ele dá muito dinheiro, e é isso que a galera tem que entender. E um clube estável como é o Chelsea, com categoria de base, que tem fluxo, que faz a roda rodar, né, se mantém no alto nível competindo. Né? E o competir, ele te dá a margem de você perder, como a gente sempre perde, ou às vezes ganha, isso é normal. Mas, assim, retenção de gastos, sem dúvida nenhuma. Você não tem a menor dúvida disso. E aí, Lucas, como é que você acha? Se pintar esse ano ainda, ou, sei lá, ou na próxima, diga. Só para finalizar, para passar para o companheiro do Lucas concluir, galera, assim, na boa, é uma opinião minha de coração. Acho que não dá para se preocupar sobre isso, assim. Se você está preocupado se o Chelsea vai... A pergunta do Chris foi muito boa, né, mas assim, se você na tua cabeça está preocupado que o Chelsea precisa de um dono que mantenha ele sendo campeão, cara, troque de time. Você não gosta do Chelsea, você gosta de ganhar, sacou? Tipo, o Newcastle aí é baratão uma camisa hoje na internet, o City vai entrar numa espiral de títulos, se preparem, é o que vai rolar, sacou? Tipo assim, é inevitável. Então, cara, torça pro Chelsea. Tipo, ganhando ou perdendo, sacou? Tipo, não faz diferença. O nosso último assunto aqui é sobre essa coisa de ser torcedor depois de uma mudança radical. Ô, Lucas, você já está pensando aí se pintar logo essa venda? Como é que os futuros... Aí eu já amplio para você a pergunta, tá? Como é que os caras vão administrar esse mundo do Chelsea, que inclui futebol feminino, sabe? Fundações no Reino Unido, na Europa, aí, sabe? Dá assistência para todo mundo. Tem pandemia, ele libera o estádio para acolher, oferece leitos, né? Como é que vai ser o mundo do Chelsea com novos donos, sem Abramovich, Granovskaya e a turma toda? Então, eu acho que assim, visão, né? Na minha visão, né? Tipo, não tem o que fazer a mais, né? Porque igual quando o Abramovich ele chega no Chelsea, né? Ele levanca o Chelsea, né? Ele conquista todos os títulos possíveis, né? Agora vai chegar qualquer um aí, o que o cara vai fazer a mais, né? Porque assim, a questão não é só títulos, né? Mas o Abramovich, ele faz uma estrutura, né? Não só com o time masculino, né? Mas na categoria de base, o time feminino. Então não foi só o time masculino, né? O principal. Então, assim, eu acredito que pelo menos para estabilizar, né? Não cair tanto, né? Porque cair um pouco, às vezes, assim, vai, né? Oscilar um pouco, né? Mas eu acho que passar desse nível do Abramovich, eu acho que vai passar 200, 300 anos aí, que não vai passar, porque assim, questão de títulos, né, o Chelsea conquistou tudo. Claro que, né, quanto mais títulos, melhor. Mas, assim, em questão de estrutura, o Abramovich deixa tudo preparado, né? Entre aspas, o dono que vai chegar, ele não vai chegar metendo dinheiro, né? Como o Abramovich fez, né? Então,
eu acredito que no mínimo tem que estabilizar, né? Só dois detalhes assim na tua fala, Lucas. O projeto de Cobham, ele é do Ken Bates, né? Tipo assim, o que foi melhorado foi só a questão de estrutura, né, do CT, mas a diligência de formação não é desses últimos 19 anos, é anterior. Ele está por volta de 25, 26 anos. E o futebol feminino, né, não é só o Chelsea, eu vou falar todos. Ele só houve e está tendo investimento, né, porque é tão lucrativo quanto, mas custa muito menos. Chega a ser patético. Tipo assim, a Samantha Kerr, eu acho que foi a jogadora mais cara negociada até hoje, ela custou menos de 1 milhão de libras, foi isso, né? Se fosse 500 mil, mas assim, só apanhar a questão aqui, né? O Chelsea provavelmente é o primeiro time a ter um dono assim e ser famoso, né? E o único time a ser vendido que não vai ser falido, né? Assim, falido não, né? Mas assim, que tá devendo, que o dono... vendido por um motivo de força maior, guerra. Então, uma guerra que originou a venda do clube. Então, mas não sim, eu falo né? O clube não está envolvido, mas o seu dono, né? Por causa de relações anteriores, por causa da guerra. Mas assim que eu falo de, vamos supor, um cara chegar e comprar um time que está à beira da falência, né? E o Chelsea é o contrário, né? Porque, vamos supor... O Chelsea passou por isso há 19 anos. Não, então, mas é o que eu estou falando. É difícil, vamos supor, um clube à venda a 4 bilhões. Eu nunca vi um proprietário comprar, não 4 bilhões, mas vamos apanhar 2 ou 3 aí. Eu nunca vi, né? Porque geralmente quando os donos compram... É a super bolha do futebol, onde tudo é bilhão. Mas geralmente, mas que eu tô falando assim, mas geralmente quando os donos compram, eles compram bem menos, né? 100, igual o Newcastle foi 100 e pouco, 200, né? Então, não é coisa assim, né? Agora, o cara que vai comprar o Chelsea vai pagar 20 bilhões aí, é muita coisa, né? Não, mas é que tem uma diferença. Mas claro que não é isso. Tem uma diferença você comprar o Criciúma e o bicampeão da Champions League. Não, então, mas assim, o que eu tô falando é que a situação é diferente, né? Porque assim, é por causa da guerra, mas se vamos supor, se não fosse a guerra, o Chelsea não teria sido vendido, né? Mas... Seguiria... então, eu acho que é competitivo, mas assim, mas o valor não muda, o valor é o mesmo. Assim, não tem... capaz de aumentar no futuro. É diferente porque, assim, é um valor muito alto, né? Eu falo assim, é diferente porque não é um time assim que vai à beira da falência, né? Que igual os caras vêm chegar aqui no Brasil, qualquer 200, 300 milhões tá comprando o time aqui no Brasil, né? Mas... assim que eu falo, é muita coisa, assim, né, pra gente... Não, mas eu entendi o que você quis dizer, mas é que eu tô tentando te dar um outro norte. É que isso nunca aconteceu porque nunca existiu um bicampeão da Champions League do tamanho que é posto à venda. É só por isso. Não é porque é o Chelsea, entendeu? É o tamanho da instituição campeã. É esse detalhe. Assim, sacou? Inclusive, eu acho que o Newcastle foi comprado barato. Eu acho que tinha que ser mais caro um pouco. Saca? Eu acho que tudo que envolve aquele time é verdade. Aqui, tô com a carta do Abramovich aqui. Vale a pena registrar ou não? Por favor. Então vamos lá. Como fazer uma relação. O Abramovich escreveu e publicou. Fazer uma referência aqui. Puxar uma referência aqui, Cris, para os mais velhos. Como diria a Chiquinha no Festival da Boa Vizinhança, o que disse que dizia a carta, querido marido. Então vamos lá. Gostaria de falar sobre a especulação da mídia nos últimos dias em relação à minha propriedade do Chelsea Futebol Clube. Como já disse antes, sempre tomei decisões tendo o melhor interesse do clube no coração. Na situação atual, tomei, portanto, a decisão de vender o clube.
pois acredito que seja do interesse do clube, dos torcedores, dos colaboradores, bem como dos patrocinadores e parceiros do Chelsea. A venda do clube não será acelerada, isso é importante. Para quem pensando que o Chelsea vai ser vendido amanhã, pode ser, mas pode demorar até o ano que vem, entendeu? Mas seguirá o devido processo. Advogados, muita burocracia. Eu não vou pedir que nenhum empréstimo seja devolvido. Isso nunca foi sobre negócios ou dinheiros para mim, mas sobre pura paixão pelo jogo e pelo clube. Além disso, instruir minha equipe a criar uma fundação de caridade, onde todos os lucros líquidos da venda serão doados. A fundação será para o benefício de todas as vítimas na guerra da Ucrânia. Isso inclui fornecer meios essenciais para as necessidades urgentes e imediatas das vítimas, bem como apoiar o trabalho de recuperação de longo prazo. Então, todo o dinheiro vai para a Ucrânia. Por favor, saibam que esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar e me dói me separar do clube dessa maneira. No entanto, acredito que isso seja do melhor interesse do clube. Espero poder visitar Stamford Bridge uma última vez para me despedir de todos vocês pessoalmente. Seria interessante ver ele no camarote novamente. Foi um privilégio de uma vida fazer parte do Chelsea Futebol Clube. Estou orgulhoso de todas as nossas conquistas conjuntas. O Chelsea Futebol Clube e seus torcedores estarão sempre em meu coração. Muito obrigado, Roman. Essa é a carta, um comunicado de que ele vai vender o Chelsea. E, dito isso, registrar nessa carta, são 19 anos, 21 taças conquistadas. Essas 21, incluindo as 2 Supercopas da Inglaterra, tá? Então, eu vou falar aqui. 5 Premier Leagues, 2005, 2006, 2010, 2015 e 2017. 5 Copas da Inglaterra, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2018. 3 Copas da Liga, 2005, 2007 e 2015. 2 Supercopas, 2005 e 2009. 2 Champions League, 12 e 21. 2 Europa League, 13 e 19. A Supercopa da UEFA em 2021 e o Mundial de Clubes, que está fresquinho na nossa memória, em 2021. 21 títulos, fora os outros tantos vice-campeonatos e finais que chegou. O cara chegou, mudou o time, ganhou dinheiro, tá? Fez contratações muito certas, erradas, contratou caras que viraram verdadeiras lendas. E o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou um cara que começou a torcer para o Chelsea lá em 2004, já mas a temporada era 2003-2004, naquela semifinal, quando foi começado para o Mônaco, eu comecei a torcer para o Chelsea no ano depois. Hoje eu torço para o time. Eu não fico mais chateado, não quero quebrar mais nada quando perde e fico enlouquecido quando ganha. Tá? Eu adoro as camisas do Chelsea, eu sempre valorizei o Roman Abramovich, eu adoro a Marina Granovskaya. Nesses 19 anos aí, ó, o tanto de o Gladson, o Lucas, tantos outros, a galera do Brasil inteiro, o Dalmolin, que foi convidado para a resenha aqui hoje, mas como ele está trabalhando, só na sexta-feira que vem que vai ter resenha, que ele vai botar ali. Então, ele hoje seria importantíssimo aqui para ele contar histórias dele em loco, ele que presenciou todas essas mudanças, né? Então, eu quero dizer só uma coisa, porque eu li de um cara que é uma referência minha de matéria sobre o Chelsea, que é um cara que chama Chris Wright. Ele é um fanático pelo Chelsea no Twitter. E quando anunciou, quando o Abramovich publicou essa carta, ele lançou no Twitter dele a seguinte frase: muda o dono, o torcedor permanece. Então, agora, independente do assunto que a gente tratou aqui de como é que vai ser a nova administração, se os caras vão botar dinheiro, se o nível vai baixar, hoje é tanta coisa, é tanta modernidade, a internet está aí, e se o Chelsea virar um time de 4ª divisão de League 2, dá para assistir todos os jogos, todas as semanas. Então, muda o dono, o torcedor permanece. Essa é a frase que ele colocou.
Então, para quem é muito emocionado, né, com os Lucas e Edreis da vida, né, essa galera que é Brasil, que é muito Brasil, né, Gladys? Muito Brasil, pro meu gosto. Tá me entendendo? O cara que depois, os caras que depois de uma super final, como aquela contra o Liverpool, de um futebol a mil e excelência, e que termina com 11-10, com o nosso goleiro chutando um pênalti para cima, e alguém ficar irritado com uma derrota daquela, eu entendo a frustração momentânea, mas depois segue. Então, muda o dono, o torcedor permanece. O Chelsea pode ir para a quarta divisão, que vai ter resenha e eu vou assistir todos os jogos. Aí, o tempo vai dizer quem vai continuar nos grupos de Zap, quem vai continuar acompanhando as redes sociais, e a gente vai seguir, né? Como diria o outro, bandeira azul, sempre lá no alto. É o que eu penso sobre o Chelsea. Eu nunca brinquei de torcer, eu fui um fanático, eu tenho muita coisa do Chelsea, eu adoro. Eu torço para o Chelsea no mesmo nível que eu torço para o Clube Atlético Mineiro. É assim que funciona. Então, pensem bem com essa mudança aí, se o Chelsea eventualmente parar de ganhar. Vamos ver se a turma vai permanecer ou vai começar a torcer para o Newcastle. É isso aí, Gladys. Boa, Cris. Pô, acho que você falou tudo, né, cara? Não tem mais o que concluir. Acho que foi uma baita resenha. Agradecer mais uma vez a participação. Agradecer a participação do Lucas aí também e a galera que tá sempre aí no chat, trocando uma ideia. Galera, gente finíssima. É isso aí, Lucas. Valeu pela resenha. E se o Chelsea parar de ganhar e for lá para a League 2, continua assistindo os jogos e continua aparecendo aqui nas resenhas, beleza? Não, mas é igual eu falei pra você lá no Mundial, cara. Eu falei, eu até depois aí que o Abramovich falou de venda e tal, cara, eu falei assim, né? É claro que isso aí não vai acontecer, mas vamos supor, né, que se o Chelsea fosse falir, fosse fechar e tal, né? Mas assim, cara, vamos supor, se o Chelsea não fosse existir mais, cara, eu particularmente, e ó, que eu amo futebol mais que tudo, não, assim, não mais que tudo, mas assim, é uma paixão, uma coisa. E assim, se não existisse o Chelsea, eu não conseguiria torcer para nenhum time, tanto europeu, igual eu falei no Mundial, né, naquela final lá. Muitos falam assim, eu torço aqui pro Palmeiras e tal, deixo o Chelsea lá e tal. Mas assim, cara, eu, sinceramente, na final, cara, é uma sensação tão assim que a gente não explica, que eu torci muito pro Chelsea. E olha que eu sou fanático pelo Palmeiras, né? Eu até falei que na final da Libertadores eu fui com a camisa do Chelsea e com a bandeira do Palmeiras. Então, assim, cara, é uma coisa que a gente não explica. Então, vou seguir firme aí com o Chelsea. Claro que se não ganhar títulos, fica um pouco frustrado, mas vamos torcendo, vai. Porque o Chelsea é o primeiro e único e não vai acabar tão cedo. Ô Lucas, deixa eu pegar o gancho do Lucas aí. E o Cris? Só uma coisa, Gatos, aí você fala. O Lucas Edson aqui. Obrigado, Lucas. Elogiando a resenha. Grande Jedson. Está sempre com a gente aqui. Vai, Gladys. Não, a pergunta é pro Cris e pra galera do chat que tá aí ainda. Hipoteticamente, se o Chelsea acabasse, vocês torceriam para algum outro time ou não? Eu vou responder já. Eu vou responder já, cara. Tem uns 15 que eu torceria. Ia ficar no meu coração o Chelsea, mas olha. Não, pois é, rapaz. Assim, eu acho que hoje eu não torceria para outro time na Inglaterra, não. Na Inglaterra eu não torceria. Só que já me perguntaram se não fosse o Chelsea, para quem você torceria? Eu respondo. Eu falei assim, cara, seguramente eu torceria para o Newcastle. Branco, torcida sensacional, fanática, muitos anos sem ganhar porcaria nenhuma. Eu me identifico, mas agora não dá mais, não. Conheceu aquele timaço de 98 com os nomes sul-americanos. Bicho, cara, o Alan Shearer é um dos meus ídolos, que nunca jogou no Chelsea. Eu adoro o Alan Shearer, sabe? É assim. O Shay Given, goleiraço, eu adoro esses caras. Era tudo do Newcastle.
Beleza, Gladson? Quando você estiver com a sua avó, você fala para ela o seguinte: vó, o Chelsea está sendo vendido, mas ele ainda vai enfrentar o Atlético Paranaense. Boa, 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 boa. Pessoal, essa foi a nossa resenha. Amanhã tem jogo, mas não foi pré-jogo hoje. Não tocamos no jogo. Eu só vou dar o serviço seguinte. O jogo amanhã é meio-dia contra o Burnley, só no Star Plus, beleza? Não vai passar em nenhuma ESPN. Aí, sei lá, de repente a gente faz um pós-jogo. Não vou prometer. Mas fiquem ligados aí, quem sabe o sinal de ao vivo aparece aí. Vai, Lucas. E eu não sei não, viu? Estão deixando sonhar com o título, hein? Manchester City vai perder domingo, o Liverpool perde amanhã pro West Ham, e nós vai ganhar. Não, 6 pontos só vai ficar. Você tá doido? O Chelsea tem 2 pontos a menos. O Chelsea tem 2 jogos a menos que o City. O Chelsea tem 50. O Manchester City tem 66. São 16 pontos. Só não? Eu vi hoje. Tá, não, o esquece, Chelsea tem 2 jogos a menos. O Chelsea tem 2 jogos a menos com o Manchester City. Bicho, você quer tirar 16 pontos sem 30? Não fecha, não. Vamos tentar ganhar a Champions League e a Copa da Inglaterra. Depois você descobre, hein? Depois vem ele. Então é isso, pessoal. Então, amanhã tem o jogo meio-dia e esse foi o nosso registro. É o que eu sempre falo para o Gladys. Quando a gente reunir para fazer as nossas resenhas, não estamos aqui para fazer o tal do jornalismo, né, que ninguém vai. Para prestar conteúdo para o Chelsea, falar do Chelsea para quem gosta do Chelsea. Eventualmente alguém está passando por aí, pica e gosta. E essa resenha depois eu vou dar aquela editada. Aí amanhã, quem quiser, Chelsea com a BH 1905. Lá no YouTube é mais fácil para todo mundo, na Smart TV. Vocês assistem. Quem não quiser assistir, deixa rolar e vai lavar seu sapato, seu carro, sua moto, seu prato, seu golpe. Vai fazendo alguma coisa e escutando. Valeu, obrigado, Gladson, obrigado, Lucas. Valeu a galera toda do chat. Hoje a gente não deu muita atenção para o chat, não, mas vocês são importantes. Obrigado aí ao Lucas, o Luan e a turma toda. Lembrem, hoje a frase do final vai ser diferente, hein? Muda o dono, o torcedor permanece. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Valeu.